E o dia começou aí com bomba atômica contra Jair Messias Bolsonaro. E duas bombas atômicas. Uma vem do Tribunal Superior Militar, ou Superior Tribunal Militar, o STM, e a outra vem do STF mesmo, no âmbito aí do julgamento em que Bolsonaro será tornado réu. Para quem não sabe, ontem acabou aí o prazo da defesa do Bolsonaro e de vários outros aí denunciados por tentativa de golpe de Estado, que tinham ali 15 dias para fazer suas defesas depois de serem denunciados. Pois bem, o Braga Neto e alguns outros têm o prazo até hoje, porque eles foram notificados um dia depois. Não sei por que demorou um dia para notificar o cara que está preso, né? Todo mundo sabe onde ele está. Mas enfim, não importa. O que importa é o seguinte: o Cristiano Zanin Martins, ministro do Supremo Tribunal Federal, ele é quem vai pautar esse julgamento, tá? Então, apesar do Alexandre de Moraes ser o relator, o presidente da primeira turma do STF é o Cristiano Zanin Martins. Então, ele é quem decide quando vai ser pautado isso. O Zanin chegou e soltou já a primeira bomba. Antes de eu falar sobre essa bomba, eu vou falar uma coisa. Tem um portal que é bem bolsonarista, que é o Metrópolis, que passou aí a fazer matérias dizendo: olha, Cristiano Zanin Martins vai contra o novo foro privilegiado. Para quem não sabe, o abre aspas novo foro privilegiado é uma decisão que já tem maioria no STF, mas que ainda não acabou a votação. E para a decisão ser homologada e passar a valer 100%, tem que acabar a votação. Se não acaba a votação, a qualquer momento alguém pode mudar de voto, tudo mais. Nesse caso, ninguém vai. Porém, fica ali um imbróglio jurídico, um limbo. Esse foro privilegiado prevê que uma autoridade que cometeu um crime, e aí nesse crime estava relacionado, e essa autoridade tinha foro privilegiado, mesmo que o mandato acabe, essa autoridade continua sendo investigada ali onde tinha o foro quando o crime foi cometido. Obviamente, se o crime tem ali a ver com o mandato. Vamos supor, um deputado cometeu um crime ali, sei lá, bateu em alguém na rua. Aí acabou o mandato dele. Pois bem, esse crime tinha a ver com o mandato? Não, ele briga de trânsito. Então, é primeira instância. Mas, outro exemplo, um deputado roubou dinheiro público. Acabou o mandato dele. A investigação vai para a primeira instância, o julgamento? Não, porque o roubo de dinheiro público tinha a ver com o mandato. E ali ele tinha foro privilegiado, então é direto no STF. O que hoje, para os parlamentares, é uma desgraça. Eles não querem isso. Porque primeiro, eles criaram ali a lei do foro privilegiado e a desculpa era porque fica tudo ali, fica tudo no STF, e aí ninguém nunca é julgado pelo STF porque o STF faz tudo da impeachment. Então vamos criar a lei para acabar com o foro privilegiado. E aí o que aconteceu? Quando eles cometem crimes, acabava o mandato, o crime ia ser julgado na primeira instância, e aí na primeira instância eram sempre juízes amigos, e na segunda também. E aí ninguém era condenado. Eles passaram ali a dominar o pessoal da direita e do centrão. Aí o que acontece? Falaram, não, se o crime tem a ver com o cargo, vai ser julgado aqui. E aí ferrou para eles, porque agora o STF não está mais fazendo vista grossa, né? Pois bem, o Bolsonaro estava com a expectativa de que essa votação demorasse muito, porque o Procurador-Geral da República, o Gonê, ele falou que só ia ali para cima do Bolsonaro 100% no caso das joias do cartão de vacinação e alguns outros que tem contra o Bolsonaro, quando essa votação terminasse, porque ele não pode denunciar o Bolsonaro na STF, aí vai que lá na frente muda alguma coisa, e aí a defesa do Bolsonaro vai falar, olha, mas quando ele denunciou no STF, o Bolsonaro, ele ainda não tinha foro privilegiado, porque não estava valendo a decisão do STF. Pois bem, aí saiu no Metrópolis, que olha, o Zanin foi contra aí a decisão do STF, e o Zanin está aplicando o foro antigo, que é o que o Bolsonaro quer, de que quando a pessoa perde o mandato, tem que ser julgada na primeira instância. E usaram um caso de um juiz que cometeu lá um crime, só que o crime do juiz não tinha a ver com o mandato dele, aí com o cargo dele de juiz. E ali falaram, tá vendo, o Zanin tá indo contra o STF, contra o entendimento. Caso que não tinha nada a ver. Mas eu vi ali já uma tentativa da imprensa de bater no Zanin. Por quê? Porque sabem que o destino do Bolsonaro está hoje nas mãos de Cristiano Zanin Martins. É isso que o Zanin não demorou muito não. Menos de 12 horas depois da matéria aí que estava caluniando ele já soltou a bomba. Diz aí, Zanin, olha, o julgamento do Bolsonaro vai ser pautado assim que as respostas chegarem, as respostas aí de todos eles, a defesa de todos os denunciados chegarem, o julgamento vai ser pautado em até 10 dias. Ou seja, segundo aí Zanin, até o final de março vai ter o julgamento em que Jair Bolsonaro será tornado réu
no Supremo Tribunal Federal. Isso deve ser aí na segunda quinzena de março. Alguns acham que talvez seja ainda na primeira quinzena. Por quê? Porque como hoje é dia 7, 10 dias, é dia 17, mas alguns acham que pode ser mais rápido, a depender aí do andar da carruagem. Mas enfim, mais tardar até aí o fim de março, o Bolsonaro será réu e aí começa o processo dele. E segundo aí fontes da imprensa que tiveram acesso a interlocutores do Zanin, vai ser rápido, ele não vai ficar aí perdendo tempo não. Inclusive, já foi decidido que a primeira turma do STF vai se reunir 2 vezes por semana. Para quem não sabe, tem uma reunião que é o plenário e tem um dia que se reúnem a primeira turma separada e a segunda turma separada. E aí, em outros dias, que são terça-feira, se eu não me engano, os ministros do STF que têm ali mandatos em outros tribunais vão a esses outros tribunais, como por exemplo o TSE. Alguns ministros do STF estão no TSE. E aí tem outros dias da semana que eles têm outros afazeres. Pois bem, o caso é que agora a primeira turma vai se reunir 2 vezes. Por quê? Porque eles falam que esse julgamento pode demorar muito, então eles vão fazer no dobro da velocidade. Vão parar toda a pauta para julgar só isso. Então prepare-se que nas próximas semanas vai começar aí o julgamento do século. Se o Bolsonaro estava achando, e aí a imprensa bolsonarista tentando pintar que o Zanin ia aí amaciar para ele, deu bem errado, bem errado. Enquanto isso, parte aí da defesa dos julgados, dos denunciados, são muitos militares, entrou na justiça militar falando o seguinte: olha, nós somos militares, esses crimes aí estão sendo investigados pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, né, a Procuradoria-Geral da República, e isso deveria estar na Justiça Militar, porque são crimes de militares, e esses crimes têm a ver aí com a função do exercício de militar, esses crimes têm que ser julgados todos na Justiça Militar, inclusive todo e qualquer cidadão, mesmo sem ser militar, que cometeu os crimes ali ao lado dos militares, também tem que ser julgado na Justiça Militar, inclusive, aí eles vão além, quem é militar aí da reserva, esses principalmente. Olha, os cidadãos comuns serem julgados pela justiça militar, eu confesso que eu nunca vi, tá? Nunca vi. Mas é esse tanto que foram aí, que foi a defesa dos denunciados. Mas militares da reserva serem julgados pela justiça militar, eu vou falar, os militares adoram uma mamata, eles adoram quando um deles cometeu o crime, que os outros, eles encubram o crime do coleguinha, porque afinal, quando o outro cometer crime, também vai querer a ajuda dos colegas. Então é comum mesmo que eles sejam julgados pela justiça militar, onde as penas são penas chocantes. Militar cometeu crime, desviou dinheiro público, roubou não sei quantos milhões, aí na justiça militar, olha, você está condenado à expulsão e a sua esposa vai ganhar uma pensão vitalícia que é 100% do salário. E se o salário dessa sua função tiver reajuste, vai ter reajuste para a pensão da sua esposa, tá bom? Você fala, pô, peraí, então a punição para o cara é ele receber o salário que recebe pelo resto da vida. A diferença é que vai cair no nome da esposa dele o dinheiro, não o nome dele. É isso. Essa é a punição que sofrem os militares. Para alguns, eles não precisam nem de esposa, eles recebem. Pô, que mamata, né? Você comete um crime e a punição é salário vitalício. Imagina você, plantonista, se você estivesse no emprego e o seu chefe falasse, olha, se você fizer besteira aqui nessa empresa, eu vou te suspender e te dar uma pensão vitalícia, você vai ficar recebendo o salário sem trabalhar, hein? Olha só, você não ia ficar, nossa, caramba. É isso que é para militares e juízes no Brasil, tá bom? Pois bem, aí o que acontece? A Justiça Militar julgou aí o pedido e falou, não, vocês estão sendo julgados pela justiça comum, justiça dos civis, porque vocês cometeram crimes que estão no Código Penal deles. Nós aqui só seremos acionados, a Justiça Militar só será acionada, essa foi a resposta, quando, em eventual condenação, a Justiça Comum acionar a Justiça Militar para expulsar do Exército quem cometeu eventuais crimes. Só então. Antes disso, não seremos acionados e não temos nada a ver com o julgamento desses crimes. Então deu ruim. O que a Justiça Militar está falando, em outras palavras, é o seguinte, o Bolsonaro, Braga Neto, esses bandidos todos, vão ser julgados pelo Alexandre de Moraes. Ele é o juiz do caso, tá bom? Não são vocês. É a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Não gostaram? Chora na cama que é quentinho, tá bom? Se tiver dia de muito calor, liga o ventilador e aí chora lá.
Pois bem, é isso. Então deu ruim aí para os bolsonaristas. É por isso que o Eduardo Carlos Bolsonaro, eu falei aqui já uma vez, o Eduardo está nos Estados Unidos, está para morar nos Estados Unidos. E agora eles começaram com uma nova narrativa. Eles começaram a inventar que o Brasil está vendendo reservas de urânio para a China. Estão falando aí. O Carlos Eduardo Bolsonaro disseminaram fake news de maneira diferente, até com valores diferentes. O que acontece é que uma empresa peruana vendeu uma reserva que nem é de urânio, é de um outro componente químico, para a China, por 260 milhões de reais, uma coisa assim, convertido a reais, né? Na Amazônia, não fica nem no Brasil, fica no Peru, empresa peruana. E ali perto, sabe-se que tem uma reserva de urânio, que não é explorada. Aí foi o suficiente para Carlos Eduardo Bolsonaro falarem aí, em inglês, que o Brasil está vendendo reservas de urânio para a China. Porque urânio enriquecido faz bombas atômicas. E aí eles tentam chamar a atenção do Trump, do Elon Musk, de quem quer que seja com isso. Mas não deu certo, foram ignorados, viu? Até o momento estão ignorados. O Elon Musk está com um problemão lá, porque as ações da Tesla despencaram em 30% em uma semana. 30% em uma semana, porque as vendas de carros da Tesla despencaram na Europa. Na Inglaterra caíram 79%. Se alguém estava achando que cair 60% na Espanha era ruim, imagina cair aí mais de 70%. Deu ruim. Aí o que acontece? 70% no caso, né? Deu ruim. Aí o que acontece? Tem já ativistas, e aí eu vou mostrar isso aí na Inglaterra, que estão fazendo o seguinte, e isso está começando cada vez mais lá na Europa, que eles colocam aqui, Don't buy a swastika. Swastika, carro, né? Swastika. E aí estão colocando em todos os Teslas. É um adesivo que o dono pode ir lá e tirar depois, né? Um adesivo que não é muito forte, não vai danificar o carro, mas o dono vê aquilo e já fala, pô, só de eu usar esse carro, as pessoas vão achar que eu sou nazista. Putz, ferrou. O que está sendo feito na Europa, e vou falar, no Brasil, que Tesla não é muito comum no Brasil, mas deveria ser deveria ser um movimento que, inclusive, eu ia começar, eu ia falar, vamos fazer nós os adesivos aqui. Que é o quê? É um movimento para você segregar o Tesla das outras marcas. Quem comprar esse carro é nazista. Tá dirigindo um Tesla, é nazista. Ah, não, mas eu não sou, eu já tinha antes. Venda. Não gostou, venda o carro. Senão a gente vai achar que é nazista. Fim. O dono da companhia é nazista. Acabou. Não tem o que falar. Você tá dando dinheiro pro cara. Ah, mas é que eu gosto do carro. Desculpa, os carros chineses são bem melhores. Mas são bem melhores. Muito superiores. Tem carro europeu aí elétrico que também são bem melhores que o Tesla. O Tesla as pessoas só usam porque era modinha usar carro da empresa do Elon Musk. Essa é a verdade. Só que agora o Elon Musk é um nazista. Então vai ser modinha achincalhar quem usa carro Tesla. E o que acontece? Qualquer pessoa, mesmo que goste do carro, que seja enganada, achando que o Tesla é um carro melhor que os outros, a pessoa fala, pô, eu que não vou comprar o carro para todo mundo achar que eu sou aí nazista. Eu não, aí não compro. Na França incendiaram aí uma concessionária com vários carros da Tesla, tá tendo aí protestos, boicote, então o Elon Musk está com um problema. Para piorar, vários governos estão aí em processo de cortar Starlink. Inclusive, vou falar, é bem perigoso que o governo brasileiro mantenha aí no seu exército e para sistemas de defesa, mantenha a internet da Starlink, mas é muito perigoso. Essa é uma daquelas que eu fico pensando, pô, o Lula não está fazendo nada porque ele está sendo lerdo, ou o Lula não está fazendo nada porque tem essas forças ocultas, que são as mesmas forças ocultas, que mantêm aí, obrigam a manter o Múcio, que é um golpista. O Múcio é um golpista. Minha opinião, o Múcio devia estar muito mais perto da papuda do que de um ministério. Essa é a verdade. E o Múcio se mantém no ministério, mesmo falando abobrinha atrás de abobrinha. Se mantém lá, tem alguma força oculta, algumas forças ocultas que não sabemos. Um dia saberemos, tá? Mas não sabemos. Eu não posso falar, olha, eu sei o que é, mas não posso dizer. Não sei o que é, realmente. Mas dá para perceber, porque o Lula, conhecemos bem o Lula, não manteria esse ministro, e o Lula não ia manter contrato aí com a Starlink. Essa parte da Starlink pode ser aí desatenção do governo a uma coisa importante. O governo da Dilma e os governos primeiros do Lula também eram bem desatentos com a questão da segurança. A Dilma foi avisada pelo Putin em 2013 que ela estava sendo espionada pelo governo Obama, não fez nada. Continuou usando o mesmo celular, sendo espionada. Escutava as conversas todas dela, dos ministros dela, tudo mais. Não tomaram uma medida nem da menor ali de segurança. Agora é um caso também de segurança nacional.
medidas não estão sendo tomadas. Espero que sejam muito em breve. O Canadá, por exemplo, já baniu a Starlink. Já baniu aí. Órgãos governamentais não podem mais usar Starlink. Por quê? Porque não tem privacidade. O Elon Musk vê os dados. Se você tem um celular, por exemplo, e está conectado no Wi-Fi da Starlink, tudo que você faz, você mandou uma mensagem. Ah, Thiago, mas a mensagem é criptografada. Mas ela passa, literalmente, pelo satélite do Elon Musk. Aí você acha que o Elon Musk não tem como descriptografar. Pô, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Pois bem, é isso aí que está acontecendo. O fato é que o desespero está batendo aí no bolsonarismo. A Polícia Federal também aí revelou que no celular do ajudante do Braga Neto, ajudante de ordens do Braga Neto, como se fosse o Mauricídio dele, conseguiram muitas provas, muitas mensagens que mostram ali como o Braga Neto e o Bolsonaro estavam organizando o golpe de Estado. E a Polícia Federal vai fazer um relatório complementar para mandar para o STF para ferrar com Braga Neto e Bolsonaro. Então teremos aí bombas no julgamento que vai tornar Bolsonaro réu em 10 dias. Deve ser em 10 dias aí esse julgamento. Veremos. Peça a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou!